Vamos dar início aqui à correção da nossa atividade. Nossa atividade simplesmente era para você calcular, né? E determinar a solução das equações trigonométricas. Bom, a primeira que nós temos aqui é seno de x igual a 1/2. Então, observa no gráfico, eu tenho que esse 1/2, né? Você percebe aqui que esse 1/2 ele está nessa região aqui, né? Eixo dos senos, 1/2. E os dois ângulos na qual esse seno de x dá 1/2 é o π sobre 6, né? É o π sobre 6, que é o mesmo que 30 graus. E 5π sobre 6, que é o mesmo que 150 graus. Então a solução nesse caso vai ser o quê? π sobre 6 e 5π sobre 6. Cosseno de x igual a raiz de 2 sobre 2. Aí você vai lá no ciclo trigonométrico, né? Analisa, verifica lá no eixo dos cossenos, o que dá raiz de 2 sobre 2, né? Como nós temos aqui. Raiz de 2 sobre 2, nós vamos ter dois ângulos que vão ter esse mesmo resultado. Lembrando, raiz de 2 sobre 2 positiva. Então você observa o seguinte, que nós vamos ter raiz de 2 sobre 2 no π sobre 4, né? Π sobre 4 que dá 45 graus, né? A mesma coisa. E 7π sobre 4, né? Que dá aí perdoar, 325, não, 315 graus, tá? Esses dois ângulos aqui resultariam em um cosseno de raiz de 2 sobre 2. Então, mas a solução ficaria sendo π sobre 4 e 7π sobre 4. Seno de x sendo igual a raiz de 2 sobre 2. Aí vamos aqui para o ciclo trigonométrico, eixo dos cossenos, eixo dos senos, o ciclo de raio 1, e aqui nós temos em vermelho destacado, né? Raiz de 2 sobre 2. E aqui nós teríamos o quê? O nosso ângulo, né? No primeiro quadrante, que é π sobre 4, como a gente já viu, 45 graus. E aí vamos tentar achar o simétrico dele lá no segundo quadrante. 180 menos 45, então... Aí vamos ter 135 graus. Ou 3π sobre 4. Então, observando isso, então nós chegamos aqui, claro que isso aqui não é solução, que é o seno positivo, lembrando, ó, que está errado. Aqui seria 5π sobre 4, 7π sobre 4, só que neste caso, como é positivo, então nós teríamos solução π sobre 4 e 3π sobre 4. Eis a solução da nossa equação trigonométrica, tá? Tem só um equívoco aqui. Cosseno de x igual a menos 1. Bom, para o cosseno de x ser igual a menos 1, vamos usar aqui mais uma vez no nosso ciclo trigonométrico, né? Primeiro, o eixo dos cossenos, então para ele ser menos 1,
Observar que a nossa faixa vermelha bem aqui e está aqui o nosso valor de menos 1. O nosso valor de menos 1 também vai coincidir com o π, ou 180 graus. Então, a solução neste caso ficaria sendo apenas π, pois apenas o π, né, teria o ângulo de... não teria o cosseno de menos 1. E lembrando que a gente está analisando isso no intervalo entre 0, né, e 2π. A gente está fazendo essa análisezinha. Ou seja, no intervalo de uma volta, de 0 a 360 graus. Seno de x igual a 0. Aí, mais uma vez, o nosso ciclo trigonométrico. Bom, seno de x igual a 0, aí nós teríamos aqui, ó, 0, né? Então, aqui nós teríamos 0 graus, né? Cosseno aqui, o seno sendo 0. Então, eu teria duas situações. Ou 0 aqui, né? 0 e 2π. Mas, eu também teria esse mesmo valor para o seno de x se o nosso ângulo fosse π, ou 180 graus. Se o nosso arco tivesse o comprimento π, ou o comprimento de 180 graus. Então, analisando, se o intervalo fosse realmente, né, fechado em 0 e fechado em 2π, ou seja, x maior ou igual a 0 ou x maior ou igual a 2π, eu teria como solução 0, π e 2π. Porque esses dois ângulos aqui, ó, esses dois aqui, o 0 e o 2π, eles entrariam na solução. Mas como o intervalo ele é 0, né, e 2π aberto nas duas pontas, ou seja, ele é aberto em 0 e aberto em 2π, ou seja, x maior que 0 e x menor que 2π. Então, a solução seria apenas π, né? Apenas 180 graus. Só uma questão de prestar atenção só nessas coisinhas aqui, né? Então, a solução é só π. Na letra F, seno de x igual a seno de π sobre 2. Aí você percebe o seguinte, ó. Seno de x igual a seno de π sobre 2. Então, quer dizer o quê? Eu tenho duas coisas iguais aqui, então eu posso concluir que x é igual a π sobre 2. É, ó. Analisando pelo o ciclo trigonométrico, eu teria aqui, ó, seno de π sobre 2 ou π sobre 5, se não estou lembrado. Então, é π sobre 5, né? Deixa eu só verificar na atividade. Aí eu já encontro aqui. É π sobre 5, desculpa aí, tá? Então, sendo π sobre 5, tá? Então, aqui o que que acontece? Sendo π sobre 5, mas a explicação não muda, tá? X igual a π sobre 5 ficaria sendo x igual a π sobre 5. Porém, outro x em que o seno seria igual ao de π sobre 5 seria o de 4π sobre 5. Ok? Porque eu fazendo a divisão aqui, né? 180 dividido por 5. Então eu teria aqui 18 dá
3 vezes 5, 15. Então, teria aqui 35 graus, né? Não, 36 graus, perdão. 36 graus. E aí, então, teria 180 menos 36. Né? Que dá 144 graus. Então, π sobre 5, 36 graus. 4π sobre 5, 144 graus. Então, resultado, π sobre 5, 4π sobre 5. Alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento? Vocês podem colocar no chat ou então falar aí no microfone mesmo. Não tem problema não. O Teloá colocou não, né? Pronto, beleza. Então, com isso aí, já finalizamos a correção da nossa atividade. Também a Thaís colocou não, né? Ok, beleza.